Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que as bênçãos do nosso irmão e mentor Moacir alcance a todos nós nessa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Recebam um abraço fraterno de todos nós, trabalhadores. Hoje trazemos como tema de palestra o Divino Terapeuta, com a nossa irmã Heloíse Freire, trabalhadora da nossa casa. Vamos agora fazer a nossa prece de início. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, acalmar os nossos corações. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós, para que possamos vir mais uma vez e beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Que a Boa Nova possa permear os nossos corações, possa nos encher de alegria e nos ensinar a trilhar esse caminho evolutivo de forma mais leve e mais saudável, que possamos amar mais, que possamos crer, que a nossa fé se renove a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, dê à nossa irmã que fará uso da palavra a inspiração necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja. Passo agora a palavra à nossa querida irmã Heloíse. Meus amigos, boa noite. A paz do Cristo com todos. Sejam todos bem-vindos. Aceitem o nosso abraço fraternal. Estamos aqui mais uma vez, unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais um momento de estudo e reflexão. Quando nós vamos a uma casa religiosa, nós vamos em busca de algo que apacente as nossas inquietações, porque nós estamos num mundo muito tumultuado. Nós somos consciências num processo evolutivo em corpo físico, mas além de nós, que já somos quase 8 bilhões, no mundo inteiro, né? Existem aqueles que estão em processo evolutivo sem o corpo físico. Todos esses estão sob a guarda de uma grande consciência chamada, porque nós precisamos nomear, né? O seu nome de nascimento era Yeshua, Ben José. Mas nós conhecemos essa maravilhosa consciência como Jesus, alguns como Sananda, alguns como o Cristo planetário. Hoje nós vamos falar sobre algumas frases pontuais que Jesus coloca no seu Evangelho, que é a sua mensagem, a sua boa nova. Nós buscamos respostas para as nossas inquietações. Todos querem saber as respostas de perguntas pontuais que nos inquietam desde a tomada de consciência com relação à continuidade após o desgaste do corpo físico. Alguns chamam de morte, nós pontuamos como desencarne. Então, nós precisamos de respostas para algumas perguntas como: o que sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui e por que sofro? Essa pergunta, por que sofro, tem uma resposta que nem todos estão preparados para ouvir. Porque o sofrimento, ele está definitivamente atrelado às nossas imperfeições morais. Então, quando a gente busca a causalidade do sofrimento, vai se deparar
com aquele infinito ser que está em construção, sempre perfectível, passivo de melhora, que somos cada um de nós. Então, para responder às perguntas, o que sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui e por que sofro, nós encontramos consolação na doutrina espírita. O que sou? Eu sou consciência em processo evolutivo. Sou espírito, muito antes de ser matéria. Existem outras consciências que estão em processo evolutivo e não têm corpo físico. Mas existe, porque ela pensa, ela age, ela movimenta. Então, eu pergunto, de onde vim? Eu vim da pátria espiritual. Para onde vou? Volto para a pátria espiritual. Qual é a verdadeira pátria? A espiritual. Porque eu existo além da matéria. O que estou fazendo aqui? Eu estou em mais um processo evolutivo, jornadeando na Terra hoje, em pleno 2023, onde a situação de transição planetária não é cogitável. Nós estamos vivendo no olho do furacão. A transição ela não chegará, ela já está acontecendo. Então, é esse o meu compromisso aqui, evoluir. Esse é o nosso compromisso, encarnados e desencarnados. E por que sofro? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Eu sofro por conta das minhas escolhas equivocadas. Se eu sou um espírito imortal, eu não tive apenas uma vida. É porque o temporizador aqui assinala. Eu não tive apenas uma vida. Eu tenho um arcabouço do espírito onde pode-se observar várias jornadas evolutivas. E eu estou aqui para mais uma delas. É necessário que se diga que hoje eu sou o suprassumo, ou seja, eu sou o melhor do que pude ser em todas as vidas que já tive. Então, se eu estou aqui, se eu tive a alegria de, nesse momento, nascer na pátria do Cruzeiro, porque assim é chamada, por vários irmãos espirituais de elevada hierarquia, que é o nosso país, não é? Onde nós sabemos que há uma fervura de inquietações e emoções que governam as individualidades, movimentando as massas e as nações. Nós não viemos aqui pontuar o que de ruim está acontecendo no mundo. Nós viemos aqui conversar a respeito do divino terapeuta, não é? Será que era realmente preciso botar Jesus, vírgula, o divino terapeuta? Não. Já ficou subentendido de que vamos falar hoje do Cristo, não é? Então, vamos dar início a um conjunto de frases que são ensinamentos que estão contidos no nosso Evangelho, não é? E que elas trazem valor terapêutico. Se alguém aqui veio de outra doutrina religiosa, como eu, que eu fui criada no catolicismo, eu me batizei, eu fiz os ritos daquele conhecimento religioso. Minha mãe era devota de Nossa Senhora e essa devoção ficou comigo. Porque esse espírito de elevada hierarquia, a quem chamamos Maria de Nazaré, é a protetora de todos os lares. E eu peço às mamãezinhas que se afinizem com ela, porque vão encontrar consolo em seus corações. Então, quando nós temos a oportunidade de ler o Evangelho, a grande maioria dos homens e mulheres, porque hoje as mulheres estão em alta, elas têm que ser citadas
Porque antes a gente usava a palavra homem como humanidade, mas agora as mulheres também querem ser citadas. Então, os homens e mulheres que leem o Evangelho, eles leem a palavra, eles leem a letra. Mas hoje, de uma forma muito carinhosa, especial, homenageando o divino aniversariante, não é? O divino aniversariante, essa consciência especialíssima que dividiu a história da humanidade antes e depois de Cristo. Então, nós vamos tirar um pouco, não é, de forma suave, porque alguém que tenha mais profundidade, estudo e conhecimento, poderia trazer muito mais. Eu, no meu modesto entendimento, eu venho partilhar com vocês algo do meu conhecimento. Vamos tirar um pouco do espírito da letra, do espírito da palavra das passagens evangélicas. Então, vamos iniciar. Com essa mensagem. Essa mensagem está no Cristo Consolador, que é o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É um convite, é uma exortação, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós, que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós somos aflitos e sobrecarregados. Eu vou dizer por mim, sim, eu sou aflita e sobrecarregada. E eu vos aliviarei. Esse alívio do qual Jesus fala, é em que sentido? Então, é esse espírito da palavra que nós vamos ter que encontrar entendimento. Jesus vai carregar as nossas dores. É esse o entendimento. Jesus vai carregar as nossas dores e nos deixar aliviados para que eu volte para o mundo, para continuar com todos os comportamentos equivocados que me levaram a ter essas dores. É esse o entendimento? Não. Não é esse o entendimento. Eu vos aliviarei, porque você vai conhecer a palavra, você vai praticar a palavra, você vai ensinar a palavra e você vai sentir conforto e refrigério nessas atitudes. Você vai ler a palavra, você vai interagir com ela, você vai falar, porque todo pai, toda mãe, ele tem o compromisso de educar os seus. Se alguém aqui que está colocando isso sob os cuidados da escola, está negligenciando seu compromisso como pai e mãe. Educação doméstica. Então, quem é que tem que ensinar? Fazendo, viu? Exemplificando as passagens evangélicas para os filhos. É a escola? É a professora? Não, eu vou botar meu filho no lugar que ensina o evangelho. Não retire de você o compromisso. Pai e mãe têm o compromisso de ensinar seus filhos. Então, você vai ler, você vai introjetar, você vai praticar e você vai ensinar, você vai divulgar. É assim que a mecânica interage no universo. Esse é o movimento da palavra. Então, eu vou me sentir aliviado com o conhecimento dessa palavra. Por quê? Porque o homem que vive no mundo, o homem que não conhece o Espírito, o homem que não sabe que ele existe além da matéria, ele é um hedonista. Ou seja, ele quer viver todos os prazeres agora, nesse momento. E se ele é jovem,
E eu digo que todo jovem é bonito, porque é bonito mesmo, ou bonita. E se ele tem saúde, isso é a porta aberta para o caminho da perdição. Então ele quer viver, ele nada sabe do espírito. Ele nada sabe de que existe além da matéria. Então ele quer viver com intensidade, com volúpia, tudo agora, nesse momento. Mas se ele sabe que existe além da matéria, que ele terá que dar conta das suas atitudes, que as escolhas equivocadas dessa encarnação se juntarão a todas as outras que foram equivocadas também, e que muito será cobrado pelos erros em repetição. Então, o que é que vai acontecer? Para uma pessoa que tem um mínimo de sabedoria, ela vai botar o pé no freio. Ela vai dizer, bom, se eu sou eterno, eu tenho que maneirar. Eu tenho que me acalmar. Eu tenho que encontrar a causalidade da minha dor. Eu tenho que saber por que sofro. E quando nós vamos procurar respostas para esse entendimento, nós vamos nos deparar com o espelho. E o que é olhar para o espelho? É olhar para mim mesmo. E eu vou compreender que eu sou o verdadeiro causador da minha dor. Isso é uma verdade tão dura. Quando eu também já fui jovem, né? Não cheguei aos 60 anos, sem passar pelos 15, pelos 20, 30 anos, tinha uma necessidade impetuosa de encontrar a verdade e as respostas para essas perguntas inquietantes que eu dei no começo da nossa conversa. Então, quando eu encontrei a verdade, a resposta, coloquei o pé no freio. Me apacentei, me acalmei. Por quê? Será que eu tenho a condição de interagir comigo mesma e buscar a causalidade das minhas dores e educar disposições multimilenares para fazer uma colheita mais interessante no futuro? Esse é o grande desafio. Alguém pode fazer isso por mim? Alguém pode fazer isso por cada um de vocês? Então é necessário pensar nisso. Aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração. A mensagem do Cristo, diante dos ensinamentos que a vida traz, ela é doce, ela é suave, ela é como se fosse uma canção, uma prosa poética. O Evangelho é como se fosse uma canção. Uma canção que nos deixa embriagados e nós fazemos ajuntamentos, como essa casa de Moacir, para estudar a sua palavra, juntar, porque nós somos pessoas simples, somos pessoas humildes, juntar os valores amoedados de cada um e ajudar outros tantos que nada podem. Então, essa canção, ela promove esse tipo de manifestação. Às vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria de fazer a caridade. Eu gostaria de fazer algo por alguém. E eu digo a você, a caridade pode ser feita e a caridade não é necessário movimentar nenhum valor amoedado para ser feita. Eu digo a muita gente, aquele que pode servir tem um tesouro nas mãos. Você pode servir? Você pode fazer algo em favor do outro? Saiba que quando você faz algo em favor do outro, na contabilidade sideral, você está fazendo em favor de você mesmo. Isso é um tipo de mecanismo que nós temos que encontrar entendimento. Meu jugo é leve
meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, vocês sabem o que é um jugo? O jugo é uma canga. Eu sou do interior, para mim, isso é muito comezinho. A canga é uma tração de madeira que se coloca num animal para que faça a acoplação do arado de uma carroça. Imagina aquilo num lombo de um animal, já é pesado. Aí, além daquilo, ainda bota um arado para ele correr um campo inteiro. Atrela também ele a um moinho, atrela ele também a uma carroça. A canga, né, é o jugo. Quer dizer, o jugo que ele nos traz, ou seja, o peso das minhas inquietações, o peso da consciência dos meus erros. Esse é o nosso jugo. É um jugo psicológico, abstrato, imaterial. Quando eu me encontro comigo mesmo, compreendo que o que traz o meu sofrimento não é culpa dos meus pais, não é culpa da política, da polícia, do vizinho, do meu time de futebol que não ganhou o campeonato. Nada disso. A culpa do meu sofrimento está em mim. Então, quando eu absorvo toda essa gama de responsabilidade sobre os meus atos, eu me olho no espelho e arregalo os olhos. Ó, que responsabilidade. Esse é o jugo. Esse é a canga. Pesa isso, gente, ou não pesa na consciência? Na minha pesa. Na minha pesa muito. Então, quando eu encontro essas verdades, alguém pode dizer assim, mas eu vim aqui ouvir uma consolação. Eu não quero ouvir essas palavras duras. São apenas palavras. E há ter que tirar o espírito da letra. Porque ver isso aqui, de forma lírica, de forma como se fosse um poema, e colocar isso na bitola da vida dos outros, todo mundo sabe fazer. A chamada de consciência é para que coloque isso na bitola das suas individualidades. Eu vou aprender isso para corrigir a mim. A única pessoa que eu posso corrigir é a mim mesmo. Alguém diz assim, não, mas eu tenho filhos. Se os filhos são pequenos, você ainda tem a ilusão de ter poderio sobre eles. Depois que os filhos crescem, você vai saber o que hoje eu sei e o que hoje as mães e pais que têm filhos criados sabem. Os filhos são individualidades. E os filhos têm vontade própria. Então, você pode orientar seu filho. Você pode e deve aconselhar seu filho. Você pode conduzir seu filho por caminhos mais suaves, porque os caminhos tortuosos você já traçou. E quem disse que seu filho quer? E quem disse que sua filha quer? Vai ouvir aqui e sair aqui. Ele quer construir seus próprios desafios. Ele quer fazer suas próprias escolhas. E você, quando vê um filho adulto na universidade, buscando independência material, o que é que tem que fazer? Acreditar naquilo que ensinou e orar. Faça como eu faço. Oro de joelhos quando eu vejo que a coisa está desandando. É o que tem que fazer todas as mães. É o que tem que fazer todos os pais. Quem há de querer que os seus degenerem? A mãe tem que ter a consciência total de que seus filhos prosperem, de que seus filhos deem certo, de que seus filhos continuem no caminho do acerto. Os pais também. Então, quando eu tenho a responsabilidade sobre outras vidas,
Da mesma maneira que o Cristo tem a responsabilidade e suaviza o caminho, é dando conhecimento e trazendo a mensagem evangélica para que eu reflexione. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele perguntou se eu já matei, já roubei, se eu tenho uma língua solta, sou defamadora, se eu sou uma pessoa boa ou má. O que é que passa na minha cabeça, nas minhas elucubrações? Não. Ele disse: vinde a mim, ou seja, vinde a mim como estais. Conhece a minha palavra, conhece como tu deves te moldar, e eu vos te aliviarei. Esse é o espírito da palavra. E vamos continuar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Caríssimos, eu também busquei a verdade durante muito tempo. Era um idealista, queria saber os porquês. Mas quando eu descobri um preâmbulo da verdade, eu disse: Senhor, me socorre. Botei o pé no freio. Por quê? A verdade não é agradável. Eu vou saber porque o meu casamento não deu certo. Eu vou saber porque fulano me traiu na sociedade da nossa empresa. Eu vou saber porque meus filhos são problemáticos. Se você for buscar a gênese, a causalidade, o motivo pelo qual hoje se colhe frutos amargos, está nas nossas escolhas insensatas. Mais uma vez eu volto para o espelho. Eu estou diante de mim mesmo. A verdade é extremamente desafiadora. Olhe, para dizer, a gente tem que contemporizar o exemplo do que é a verdade. A verdade é mais ou menos isso. Eu vou mostrar umas circunstâncias para vocês entenderem o que é a verdade. Num dia de sol, eu coloco uma mesa no quintal, coloco um prisma na mesa, chamo 6 pessoas, coloco, o meu prisma é hexagonal, chamo 6 pessoas, coloco cada um no lado do prisma. Chamo alguns amigos e coloco e pergunto ao amigo: qual é a cor que você vê? Aí eu vou dizer a você o bastidor da verdade. O que é a verdade? Tu consegue papel para mim, para eu limpar meu rosto, que eu estou suando muito. Obrigada, Flávia. A verdade é que o prisma, ele é transparente ou translúcido. Ele não emana cor nenhuma. O espectro solar nos apresenta 7 cores primárias. A luz que desce sobre o prisma é a luz branca, a luz do sol, que se fraciona em 7 cores. Se eu estou num lugar onde a irradiação vai trazer a luz branca sobre um objeto incolor translúcido, a irradiação pode, eu perguntando, obrigada, Flávia, eu perguntando, que cor você vê? O espectro solar tem 7 cores, só tem 6 pessoas. Cada uma dessas pessoas pode me dizer que vê uma cor diferente. Ou não. Vai depender de como eu coloco. Porque um objeto translúcido, ele vai emitir a cor através do raio de luz, que é fracionada. Ele, por si só, não vai emitir nenhuma cor. Então, qualquer uma daquelas pessoas pode dizer que pode emitir uma cor do espectro solar. Cada uma dessa pessoa vai estar falando a verdade, porque é a cor que ela está vendo ali naquele espaço, naquele quadrante onde ela está. Ou seja, as 6 pessoas estão falando a verdade,
Cada pessoa fala uma verdade diferente, porque é a verdade que ela vê. E ninguém está mentindo. Mas só que existe uma verdade soberana, que é essa verdade que eu disse a vocês. O prisma não tem cor, a cor está fracionada e o espectro solar tem 7 cores que podem ser processadas de acordo com o ângulo onde é focado. A verdade é isso. Cada um tem a sua verdade. Aí cada um está mentindo? Não. Todo mundo está falando a verdade, porque a verdade é a minha. É a minha vivência, é o meu entendimento, é o meu sofrimento, é a minha jornada evolutiva. Eu entendo dessa maneira. Isso é a verdade. Então, quando eu quero buscar uma verdade que está além da minha verdade pessoal, eu tenho que me dedicar ao estudo. Eu tenho que deixar de ser o centro. Eu tenho que deixar de ser o foco. E vou buscar a verdade. E muitas vezes essa verdade não nos agrada. Principalmente... Principalmente quando essa verdade vem com o impositivo da lei, dizendo que o meu sofrimento, a causalidade, está nas minhas escolhas insensatas. Quem é que quer ouvir isso? Quando perdeu um ente querido pelo desencarne? Quando está com uma doença terminal? Alguém quer ouvir? Isso é adequado para se dizer a alguém nesse momento? Por isso é que eu digo, a verdade é dura. Mas por que Jesus diz que a verdade nos libertará? Porque sabendo a verdade, eu não vou fazer paliativos. Eu vou na causalidade. Eu vou no âmago, onde tudo começa. Onde é que começa a minha dor? Nas minhas escolhas equivocadas. Eu cheguei até Jesus, eu fumava, eu bebia, eu participava das coisas do mundo. Agora eu vou fazer escolhas assertivas. Eu não vou mais fazer isso. Quer dizer, eu vou dominar o corpo, porque o espírito é quem tem que mandar no corpo. Alguém diz assim, preciso fazer dieta. Não vou fazer não. Aqueles biscoitinhos amanteigados de tarde, com um cafezinho adocicado com um açúcarzinho, né? Afinal de contas, quem é que manda em quem? É o seu corpo que manda no espírito ou o espírito que governa o corpo que está no comando? É o espírito que manda no corpo. Então eu vou dominar, eu vou imperar. Por quê? Porque eu entendi que as escolhas insensatas me levam a uma colheita assombrosa. Então, a verdade, às vezes, ela é preciso que seja dita em doses homeopáticas. Ela não pode ser dita de chofre. Por isso é que eu digo, quando eu conheci a verdade e vi onde estava a verdade na causalidade das escolhas, eu disse, Senhor, me socorre, me sustenta. Porque eu entendi que eu devia era governar a mim mesmo. E esse trabalho dura mais de 40 anos. E olhe que tem muito o que fazer. Nós somos seres perfectíveis, ou seja, seres passivos de perfeição, mas que há muito que ser melhorado. E quando eu fui até Jesus e aceitei o chamado, eu fui do jeito que estava, como todo mundo aqui deve ir. E ele aceitou todas as minhas imperfeições. Mas agora me deu uma diretriz para curar. É desafiador ou não é? É desafiador.
Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa frase, gente, ela resume toda a Torá. A lei e os profetas são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que está no Antigo Testamento. Por que Jesus buscou resumir um ensinamento tão vasto de forma tão compactada? Porque ele sabia que o mundo ia evoluir, que os seus ensinamentos e os ensinamentos que já existiam iam ser traduzidos através das línguas e que os homens são corruptos. Os homens traduzem, fazendo corruptelas, e isso foi durante muito tempo na humanidade, porque as doutrinas cristãs, durante muito tempo, fizeram traduções da Bíblia para atender às necessidades pessoais das instituições. E, quem sabe, hoje ainda exista isso. Então, ele deixou a máxima: não faz a outrem o que não queres que outrem te faça. Isso resume todo o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, que é a lei, não é? A lei onde os judeus, os hebreus se sustentavam naquele momento. Então, parece simples, parece uma frase despretensiosa, mas ela é extremamente desafiadora de ser executada. Como é que eu vou fazer a outrem só aquilo que eu quero que outrem me faça? Nós temos oportunidade nas nossas relações de conviver com várias pessoas, e às vezes são pessoas muito próximas, como filhos, irmãos, pais, cônjuge, né? Quantas pessoas têm suas queixas dos cônjuges? Então, como continuar fazendo sempre o bem para as pessoas que me faz mal? Não fazer o mal. Mas já tem gente me maltratando. Eu sou, vamos dizer assim, da família, alguém diz, né? Eu sou da família uma pessoa explorada. Porque sou mulher, eu já ouvi isso, fazendo conversação, né, de atendimento fraterno. Eu sou mulher e os meus 2 irmãos não querem assistir meus pais idosos porque acham que isso é um compromisso da mulher. Como eu posso continuar amando meus 2 irmãos com tanta omissão em relação aos nossos pais, que passaram uma existência inteira trabalhando em nosso favor? Eu estou falando de pessoas próximas e pessoas estranhas. Como continuar respeitando o meu chefe quando ele me tira a paciência com os seus petitórios insuportáveis, me assoberbando de tarefa? É desafiador, não é? Fazer a outrem o que eu não quero para mim. E outras relações mais complexas. Eu tenho um vizinho que no domingo, quando eu quero dormir mais tarde, ele bota aquela caixa de som do meu tamanho na frente, com um brega rasgado daqueles. Ele não quer apenas ouvir, ele quer que todo mundo ouça e saiba que ele não está bem. Porque se ele estivesse bem, ele colocaria outro tipo de música, que eu já entendo a psicologia do meu vizinho. Como eu vou cumprimentar este homem na segunda-feira de manhã, que eu me encontro com ele no ponto do ônibus, depois de passar um dia quase inteiro ouvindo aquele pancadão? Então, não é, quando a gente fala,
Quando a gente fala de fazer aos outros o que... Isso não é uma mecânica tão simples. Eu estou falando em você produzir só o bem quando você não recebe só o bem. Porque se você produz o bem em revide para quem te faz o bem, o que é que você está fazendo? Todos fazem isso. E se não o fazem, ainda estão pior do que nós. Então vamos reflexionar. Fazer aos outros aquilo que eu quero que os outros me façam. É desafiador ou não é desafiador? Nessas circunstâncias. Porque a gente tem que pegar a palavra do Evangelho e introjetar na nossa vida, contemporizar no nosso dia a dia. Não adianta ler, que lindo, certo? É lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Muito bonito isso. Tudo bem, estamos nessa harmoniazinha, né? Se eu chegasse aqui falando de forma muito florida, aí todo mundo estaria zen aqui, tranquilo. Mas as verdades chegam em formas de torrente, né? E eu tenho que ouvir e eu tenho que compreendê-las. As verdades, tirando o espírito da letra da palavra, elas ressoam dentro da gente. Por quê? Porque cumprir essas máximas é sair do nosso ponto de conforto. Quem é que quer sair do seu ponto de conforto? Quem é que quer sacrificar um domingo em favor do vizinho bregueiro? Quando você poderia dormir mais tarde, ouvir sua música, de preferência, de forma moderada dentro da sua casa, mas aquele som na calçada, ninguém pode ouvir nada. Então, são essas coisas da vida comezinha que nós vamos ter que empregar essa máxima. É nos relacionamentos, a nível de conjugabilidade, nos relacionamentos de pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. É nos relacionamentos entre os irmãos, como amar o meu irmão diante de tanta omissão, como foi citado. Aí o que é que vai acontecer? A irmã vai entrar em litígio com os irmãos. A irmã, todo mundo que ela se encontra, ela vai defamar os irmãos. É essa a conduta? É essa a conduta? E o apoio que ela está dando à mãe perde valor quando ela publica isso. Não diz o Evangelho que devemos amparar os nossos pais idosos? Cumprir o dever, desde quando cumprir o dever é fazer algo excepcional? Cumprir o dever é o dever de todos nós. Entendamos isso. Cumprir o dever. No dia que nós realmente estivermos fazendo algo excepcional, faremos como os espíritos superiores, aqueles que governam o nosso processo evolutivo, que estão aqui amparando cada um de nós, a nos mantermos em alerta, realizando as nossas tarefas da vida comezinha, sem se preocupar com a vida do vizinho, sem falar mal do irmão, do marido, da irmã, do pai, da mãe e de quem quer que seja. É essa conduta. É desafiador ter essa conduta depois de saber de tudo isso ou não? É desafiador. Eu também acho. Essa passagem é muito interessante. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, 40. Isso é a teoria de final de tempos que tem ali em Mateus, no capítulo 25. Ou seja, quando Jesus disse, e quando fizeste isso a esses mais pequeninos irmãos, é a mim que fazes. O que é a que ele está se referindo quando ele disse, o que fizeste? Sabe o que é, meus irmãos? A caridade. Porque tive fome e me deste de comer.
Tive sede e me deste de beber. Estive enfermo e tu me amparastes. Vivia peregrino e tu me recebestes. Fui ao cárcere e tu me visitastes. É essa caridade. Existem outros tipos de caridade? Sim. A caridade que abraça uma pessoa em aflição e ouve o que ela tem para falar. Porque se ela não falar naquele momento, naquela hora, ela pode perder-se. Então a gente ouve, a gente apacenta, a gente dá uma palavra de consolação. Essa casa, por exemplo, se une com várias pessoas, que são os trabalhadores da casa e outros voluntários, e fazem várias campanhas em favor dos mais necessitados. Tem o café de rua, tem a sopa, tem o abrigo, o lar de Maria, essas senhoras idosas, que são amparadas pela Casa de Moacir. Várias campanhas, tem a campanha do quilo, que é feita, é um petitório, né, que foi trazido, essa ideia foi trazida pelo irmão Sobreira, que quem faz campanha do quilo deve saber, né? E aqui tomou dimensão e as pessoas saem pedindo em nome de Jesus. Elas pedem em nome de Jesus para obter um alimento, né? E esse em nome de Jesus é para favorecer quem? A esses mais pequeninos. Quer dizer, todo aquele que sai do seu ponto de conforto. Isso é feito no domingo. Coloca um saco nas costas e vai de casa em casa, pedindo em nome de Jesus, não para si, mas em favor de outrem. Ah, mas eu não tenho coragem. Se una aqui com outros tantos que têm coragem e faça o trabalho. Então, todo aquele que já entendeu que fora da caridade não há salvação e sozinho se sente tímido, inibido, procure os grupos da nossa casa e se una a um desses grupos, da sopa, da campanha do pão, da campanha do quilo, e venham fortalecer essa frente. Isso é muito interessante. Então, quando se pede em favor de outrem, você está saindo verdadeiramente do seu ponto de conforto. Existem muitas pessoas que, de forma desinteressada, sempre estão fazendo ações. Não precisa ter um cunho religioso, não precisa ter um cunho filosófico. Eu mesmo conheci um senhor, quando jovem, menina, isso já faz tempo, ele era ateu, mas era um filantropo. Porque não é a religião. Alguém aqui falou que precisa ter religião para assistir os pequeninos de Jesus? Jesus fundou alguma religião? Então, eu digo a vocês, sem medo de errar, que esse senhor, que era filantropo, ele está entre os escolhidos. Porque ele não tinha conhecimento e nem queria fé religiosa. Mas ele amava o próximo. E ele fazia campanhas, eu me lembro, na minha cidade, que eu sou do interior, e alguém até dizia, menino, é a campanha de seu fulano. Mas, aí alguém dizia, mas você sabia que ele é ateu? Qual importância tem essa informação diante da bondade humana? Nenhuma. Que adianta ser um beato convicto daquele engessado que fala mal de todo mundo e não dá nem o dízimo? É isso que vai aproximar você
dos superiores na hierarquia espiritual. É necessário que nós busquemos uma maneira de aproveitar essa encarnação onde nós vivemos de forma anônima. Nós somos seres em processo evolutivo e estamos jornadeando nessa vida anônimos. Nós entramos e saímos de qualquer ambiente, não somos percebidos. Nós não estamos no pódio, nós não somos atrizes ou atores televisivos, não somos modelos internacionais ou nacionais. Não estamos na mídia, em evidência. Vamos aproveitar essa situação de ser anônimo e jornadear. E dar um impulso maior no nosso processo evolutivo. Introjetando essas máximas e colocando nas nossas vidas. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa frase, ela está em Mateus. Acho que no Evangelho de Mateus, os capítulos 5 a 7, fala do sermão profético, que é o sermão do monte ou o sermão da montanha. Jesus falava a respeito das pessoas que davam muito valor ao dinheiro. Não se deve dar valor ao dinheiro. Eu disse isso? Não. É necessário encontrar entendimento. Porque muitos têm a prova da riqueza. É para pegar todas as riquezas, se esbaldar e cometer todos os erros. A prova da riqueza é dada para que a pessoa, sendo usufrutuária da riqueza, porque saibam vocês, a verdadeira propriedade é tudo aquilo que eu posso levar comigo. Eu vou levar alguma coisa, nem o corpo, né? O corpo físico fica. Então, o que é que eu vou levar? É a minha herança. Todo bem ou todo mal que eu praticar. É a minha verdadeira herança. É o meu advogado de defesa ou acusação. Então, para aqueles que dão muito valor ao ouro, fica a mensagem. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o tesouro, onde eu dou mais importância. O que é mais importante para mim? Eu tenho que me questionar e responder. Essas perguntas são pontuais e individuais. Eu estou dizendo que a riqueza é má. A riqueza é só um instrumento. A energia é um instrumento. Pode eletrocutar alguém, mas também pode ventilar o ambiente, porque está muito quente. Pode iluminar o ambiente. Então, a consciência no uso da ferramenta é quem vai dar o devido destino. Se eu tenho uma riqueza e uso para fins inconfessáveis, a culpa não é da riqueza. A culpa é das minhas escolhas insensatas. Voltamos de novo às escolhas insensatas. Caminhemos. Essa frase é muito interessante. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Se você quiser conhecer uma pessoa, permita ela mostrar-se. Deixe que ela fale. Alguém pode enganar o tempo todo o tempo? Não. Porque o verniz social permite que eu engane você e você me engane. O verniz social. Mas quando eu convivo com você na intimidade e você comigo, você vai saber quem sou eu. Então, deixe que uma pessoa se mostre.
Desde que uma pessoa faça a sua escrita pessoal. Do que a pessoa fala. Como ela se comporta. O que ela é. Porque se eu conheço fulano há tantos anos, convivo com fulano, se alguém vem e faz um comentário equivocado sobre fulano, eu vou saber se a pessoa conhece realmente fulano ou não. Porque um único deslize não pode caracterizar fulano. Então eu vou saber. Porque o que equivale mais para mim? A convivência de anos que eu tive com fulano, ou um comentário maldoso que um cicrano chega e diz. Eu não tenho sabedoria para discernir o que tem mais peso, então eu volto para o marco zero. Tenho que buscar sabedoria para o discernimento. Isso é verdade. Aqui temos uma passagem interessantíssima. Quando Jesus fala da lei antiga e projeta a lei nova. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. O que foi dito aos antigos nessa passagem, que é em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha também, é que eu poderia amar as pessoas de bem, que me fazem bem e que me agradam. E eu poderia não amar tanto ou odiar, porque essa é a tradução, aquelas pessoas que são más. Aquelas pessoas que me maltratam. Só que Jesus trouxe uma nova lei e ele pede que nós oremos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos maldizem. Esse ensinamento para o homem comum é desafiador ou não é? Como é, eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou orar por alguém que me maldiz, que fala mal de mim, que me calunia, que me trai quando eu dou as costas? Eu não tenho condições de fazer uma coisa dessa. Mas a lei anterior era uma lei confusa. Jesus coloca um rigor muito maior na lei que ele trouxe, de forma suave, prosaica, branda. Aqueles a quem chamamos obsessores, que nos perseguem, nos maltratam e nos maldizem. É só um exemplo. Oremos por eles. Vamos fazer uma reflexão. São os nossos desafetos do passado, são aqueles com os quais jornadeamos em outros processos evolutivos e com quem temos diferenças. Então, para esses, a nossa oração, o nosso respeito e também permita, Deus, que todos os benefícios que peço para mim recaiam sobre eles. Porque Deus faz nascer o sol para todos. Deus não diz os maus, o sol escureça. Tudo que vem da natureza, ela vem como prêmio para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe.